Opa, tudo jóia com vocês? Muito bem, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cordeiro, do Especialité Educação Continuada. E eu estou aqui hoje de volta para a gente continuar, para a gente dar seguimento ao nosso bate-papo a respeito de disfunção diastólica ventricular. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas formas da gente diferenciar o padrão normal do padrão pseudo-normal, que nós já vínhamos conversando nos vídeos anteriores. E vai ser um prazer ter você comigo nesse bate-papo. É só esperar um minutinho e depois da vinheta a gente volta. Só um minutinho. Muito bem. Gente, então é o seguinte, vou pegar esse último slide aqui só para a gente retomar o assunto, tá certo? Onde, então, nós vínhamos falando nos vídeos anteriores, que eu vou deixar aqui para vocês no link aqui, para que vocês possam ver, quem não teve a oportunidade de assistir, tiver afim. E a gente falou então sobre os diferentes graus de disfunção diastólica ventricular, tá certo? Sendo que o grau 1 seria aquela disfunção mais branda, mais leve, onde a gente tem alterações do relaxamento ventricular, tá certo? Né? Posteriormente, a gente passaria por um padrão que é denominado como padrão pseudo-normal, que é uma disfunção diastólica de grau moderado, onde a gente tem aumento das pressões de enchimento ventricular, aumento das pressões atriais esquerdas e, finalmente, o último grau de disfunção diastólica, aquele que é considerado mais grave e que está relacionado aos piores prognósticos, tá certo? Onde a gente tem, então, um chamado padrão restritivo de enchimento ventricular, onde, de fato, toda a complacência ventricular, né, ou quase toda, enfim, se perdeu e a rigidez ventricular aumentou bastante, associada a uma piora progressiva, então, do relaxamento, tá? E o que nós conversamos é que é importante a gente conseguir, pela ecocardiografia, determinar se a gente está diante de um paciente com padrão pseudo-normal de enchimento ventricular ou se ele é um paciente normal, porque no final das contas, os achados ecocardiográficos relacionados a esses dois tipos de padrão de enchimento, pelo fluxo mitral, eles são iguais, né? Só que é muito importante a gente saber se a gente está falando de um paciente que está neste ponto aqui, do que de um paciente que é normal, tá certo? Então, nós conversamos a respeito do incremento da pressão atrial esquerda como um fator determinante para que eu possa suspeitar de um padrão pseudonormal de enchimento ventricular e também conversamos que eu consigo intervir nesse paciente que tem padrão de enchimento pseudonormal, né? Eu consigo, por meio, por exemplo, da redução da pré-carga, da redução das pressões de enchimento ventricular, eu consigo fazer esse paciente voltar para um estágio anterior, vamos dizer assim, ok? Então, isso é muito importante, a determinação disso é muito importante e a gente pode fazer isso pela ecocardiografia. Então, até agora nós falamos do estudo do fluxo mitral, do fluxo de enchimento ventricular, tá certo? Para a diferenciação do padrão normal e pseudonormal, eu tenho dois recursos principais, tá? Não únicos, mas dois recursos principais que a gente utiliza ou pode utilizar no nosso dia a dia de ecocardiografista, que seria a avaliação tecidual do ânulo mitral e o estudo do fluxo venoso pulmonar, tá? Então, a minha ideia hoje é destrinchar esses dois métodos um pouquinho para que a gente possa conversar, então, a respeito dessa diferenciação, tá? Quando a gente fala de avaliação tecidual do ânulo mitral, então, eu vou utilizar o método Doppler, tá? Ele é baseado no Doppler pulsado, onde a gente vai estudar as velocidades de deslocamento miocárdico, que são bem mais baixas do que as velocidades de fluxo,
tá certo? Coisa de 10 vezes menor. Então, eu não tenho aquele problema de PRF, eu não tenho aquele problema de formação de aliasing, uma vez que eu vou estudar uma movimentação que tem uma velocidade muito baixa, tá certo? E existem 2 locais que são preconizados para o estudo da função diastólica, que seria diastólica do ventrículo esquerdo, tá? Que seria o ânulo mitral lateral e o ânulo mitral medial ou septal, ok? Quando eu estudo o Doppler de tecido, o espectro que se forma, né, o perfil espectral que se forma, ele é invertido do perfil espectral de fluxo, ok? Por quê? Ora, porque quando o meu paciente faz uma sístole ventricular, este ânulo aqui, essa região de estudo, tá? Que eu coloquei aqui em detalhe, então percebam que é bem na região da inserção mesmo da cúspide valvar mitral, tá? Aqui no lateral e aqui no septal. Então, é bem na região anular que a gente deve colocar a nossa amostra. E acionando, então, o que hoje os equipamentos já têm, né? Que é a função de Doppler tecidual, mas que nada mais é do que um Doppler pulsado com velocidades, né? Com escala de velocidade bem menor e redução de filtros de parede, afinal das contas é a própria parede que eu quero estudar, eu vou observar o quê? Que esta onda aqui positiva é o momento em que este ânulo mitral se aproxima do transdutor. Então, por isso eu tenho um espectro positivo no meu perfil aqui, tá certo? E isso acontece quando? Isso acontece durante a sístole ventricular. Então, quando a gente estuda o Doppler tecidual, a gente está estudando principalmente a movimentação das fibras longitudinais, tá certo? E nessas regiões aqui, principalmente na região de ânulo medial, é onde eu tenho os menores movimentos de rotação e torção do coração. Então, eu consigo ter um sinal mais limpo, tá certo? Muito bem. Então, quando esse ânulo, durante a sístole ventricular, se aproxima do transdutor, eu tenho, então, a formação de uma onda positiva, em escala positiva. E durante a diástole, eu tenho 2 ondas negativas. A primeira relacionada à primeira fase do relaxamento ventricular, que a gente chama de onda E', né? Então, tudo quando a gente fala de Doppler tecidual, a gente usa linha depois para dizer que a gente está se reportando ao Doppler tecidual, tá? Então, como eu disse para vocês, eu tenho a onda S', tenho a primeira fase do relaxamento ventricular aqui demonstrado pela onda E', momento da diástase, e eu tenho a contração atrial com a onda A' também, porque durante o relaxamento ventricular, o ânulo mitral ele se afasta do transdutor, né? Existe um alongamento das fibras longitudinais e como ele se afasta do transdutor, então eu tenho sinais em escala negativa, tá certo? Então esse é um perfil de análise tecidual, aqui no caso de anel lateral, tá? Onde eu tenho então onda S', onda E' e onda A'. O normal é que a onda E' seja maior do que a onda A'. Nós estamos falando de diástole, certo? E inclusive o próprio equipamento já dá a relação E-A', tá certo? Que aqui no caso maior do que 1, que é normal. Percebam que as velocidades, ó, 0,09 metros por segundo, 0,08 metros por segundo, são velocidades bem baixinhas, ok? Então, isso é o que eu espero de um coração normal, perfeito? Tanto no anel lateral quanto no anel medial. Quando eu tenho um paciente que tem um padrão pseudo-normal de enchimento ventricular, quando ele tem aumento da pressão atrial esquerda,
eu vou detectar isso pelo um padrão de fluxo mitral normal, então com uma relação EA normal, aqui, né, 1,5, tá? Mas quando eu faço a avaliação pelo Doppler tecidual, seja no anel lateral, seja no anel medial, eu trouxe aqui só um dos exemplos para vocês, eu tenho a onda E' menor do que a onda A'. E por que é que a gente usa o Doppler tecidual para fazer essa diferenciação? A gente usa o Doppler tecidual porque ele é menos sensível à interferência das cargas, tá certo? Na nossa rotina, no nosso caso especificamente, onde a gente lida diariamente e principalmente com as valvopatias, né, principalmente a valvopatia mitral, existe um pequeno porém, que eu acho que a gente pode, seria um assunto para a gente discutir numa próxima ocasião, num outro vídeo, mas eu tenho muita interferência de pré-carga na formação do fluxo mitral aqui, tá certo? Então isso interfere bastante e pode, de alguma maneira, invalidar esse tipo de avaliação, tá? Mas para qualquer outra situação, quando você tem um padrão de fluxo normal, um fluxo mitral normal com relação E maior do que A, e, muito importante, quando você tem algum motivo ou alguma doença subjacente que justifique o aumento das pressões arteriais esquerdas, e aí neste momento, quando você faz o Doppler tecidual, você tem uma relação invertida de E', ou seja, E' menor do que A', a gente pode sim estar diante de um quadro de padrão pseudonormal de enchimento ventricular, disfunção diastólica grau 2, tá? Poxa, nesse paciente aqui eu tô vendo, né, aqui pelo bidimensional, que eu tenho um átrio esquerdo aumentado, tenho dilatação das veias pulmonares, fica evidente isso, né? Então eu sei que eu tenho uma doença aqui subjacente que justifica o aumento das pressões arteriais esquerdas e que, portanto, condizem, né, ou realmente de fato pode estar levando a uma disfunção diastólica de grau 2, um padrão pseudonormal de enchimento ventricular, tá certo? Então, esta seria a forma que eu diria mais factível durante a nossa rotina para diferenciar o padrão normal do padrão pseudonormal, tá? Agora, se você pega um paciente que não tem absolutamente nada, que está tudo certinho, tudo bonitinho, não tem insuficiência, não tem disfunção sistólica, cavidades de diâmetro preservado, e você se depara com uma situação dessa, provavelmente você está se deparando com uma alteração de relaxamento, considerando-se que o Doppler tecidual, por ser menos sensível à ação das cargas, né, da pré-carga no caso, estaria detectando uma alteração de relaxamento, tá? Precocemente, vamos dizer assim, né? Então não é só cara crachá, né? Se falar, eu vi o fluxo mitral E maior do que A e relação tecidual E' menor que A', é padrão pseudonormal. Não, eu preciso ter algo que justifique ou que me leve a suspeitar que eu tenho aumento da pressão arterial esquerda, né? No homem, na medicina, o próprio volume arterial esquerdo é bastante considerado como um dos achados importantes que ajudam a diferenciar o padrão normal do pseudonormal, ok? Então, provavelmente você vai ter um paciente com aumento de átrio esquerdo. Provavelmente não, certamente, tá? Agora, o que a gente precisa lembrar é aquilo que eu falei. Na nossa casuística, na nossa rotina, a principal causa de aumento arterial esquerdo é a insuficiência mitral. E aí, como eu tenho muita interferência de carga por conta do próprio volume regurgitante, né, que vai se expressar a cada onda E e onda A posteriormente, mas principalmente vai refletir bastante sobre a onda E, a gente não pode esquecer que talvez o estudo da função diastólica no paciente com insuficiência mitral de grau de moderado para importante
fique um pouquinho mais complicado, tá? Por quê? Porque quando eu faço isso, quando eu normalizo, na verdade, quando eu faço a relação, quando eu uso, perdão, o Doppler tecidual, eu estou tentando eliminar ou reduzir a interferência da carga, que é exatamente este componente aqui, tá certo? Que está relacionado ao enchimento ventricular. Então, o enchimento ventricular depende do relaxamento ativo, né, que nós conversamos, que depende de cálcio e tudo mais, das forças de contratorção, como se quando a gente aperta uma mola, essa mola volta à posição inicial, mas também eu dependo das pressões de enchimento. E quando a gente fala de insuficiência mitral, esse terceiro componente aqui é muito expressivo, certo? Eu costumo dizer que quando a gente estuda a função diastólica, é muito difícil a gente estudar um único parâmetro, porque o ventrículo se enche ao mesmo tempo que o átrio relaxa ou se contrai, né? Então, eu estudo duas faces de uma mesma moeda, tá certo? É muito difícil isolar completamente só a ação do ventrículo quando eu tenho um componente, aqui no caso da insuficiência mitral moderada ou importante, um componente tão expressivo, tá? Então, vamos parar essa discussão por aqui, que isso seria para um outro momento, mas a ideia é, quando a gente faz o estudo com o Doppler tecidual, tentar estudar principalmente esses dois componentes aqui, tentando eliminar ou minimizar a ação das pressões de enchimento, tá certo? Ressalva feita, insuficiência mitral moderada ou importante. Outra forma que eu tenho de diferenciar o padrão normal do padrão pseudo-normal de enchimento ventricular é por meio do estudo do fluxo venoso pulmonar, tá? Então, para quem não conhece, o fluxo venoso pulmonar é o estudo do fluxo de enchimento atrial esquerdo, onde eu vou colocar a minha amostra do Doppler de fluxo, Doppler pulsado, lá na entradinha, até mais para dentro aqui, olha, se eu pudesse refazer essa imagem, eu colocaria essa amostra um pouquinho mais para dentro aqui da veia pulmonar, né? E a gente escolhe se a gente quer a veia cranial direita ou esquerda, mas vou fazer o estudo deste fluxo, que é um fluxo também que costuma ter baixas velocidades. É importante que eu reduza o volume aqui da amostra para não ficar batendo parede de vaso, ficar sujando o meu perfil, né? O meu espectro, tá certo? E eu terei, então, um fluxo de enchimento que é anterógrado aqui nesta fase e retrógrado durante a contração atrial, tá? Então, a primeira onda de enchimento atrial venoso pulmonar está relacionado ao momento da sístole ventricular, por isso se chama onda S. O segundo momento, ou segundo componente, a gente chama de onda D, que está relacionado à diástole precoce ventricular esquerda, e a onda A reversa, que está relacionada à contração atrial, tá certo? Vou me explicar melhor nesse outro slide aqui. Ó, e aí aqui a gente tem o eletro para dar uma melhor resolução temporal para nós. O fluxo venoso pulmonar, então, ele é composto por uma ou duas ondas S, não necessariamente a gente vê a onda S1 e S2, que a gente chama, né? A onda D e a onda A reversa. Então, vamos lá. Nesse aqui tá bem bonitinho porque ele tem os dois componentes da onda S e depois da onda D. O primeiro componente da onda S, então, que é um fluxo anterógrado, que é um fluxo de entrada aqui, quando o fluxo venoso pulmonar entra no átrio esquerdo, está relacionado à sístole ventricular, tá? Na verdade, essa primeira fase ela está relacionada
O S é de sístole ventricular, tá? Mas a primeira fase está relacionada ao... Depois da contração atrial, você tem o relaxamento atrial, certo? Da mesma maneira que você tem no ventrículo. Então, essa primeira onda S, ela está relacionada ao relaxamento atrial. Lembrando que a mitral, após a contração atrial, ela se fecha, né? O átrio termina de contrair, a mitral se fecha e aí você tem o relaxamento atrial. Então, perfazendo essa primeira fase aqui da onda S, ou aqui no espectro de verdade, né? Aqui seria só uma figura para ilustrar. A segunda fase da onda S está relacionada à sístole ventricular. O que acontece quando eu tenho a sístole ventricular? Eu tenho o encurtamento das fibras longitudinais e o ânulo mitral, ele é deslocado em direção ao ápice ventricular, certo? Então, eu tenho uma força de sucção ventricular nesse momento. E durante essas duas ondas que eu te falei, o átrio esquerdo ele está funcionando como um reservatório de sangue, tá? Ademais, essa outra fase aqui da onda S também, essa segunda fase mais tardia, vamos dizer assim, também está relacionada à contração ventricular direita, né? Afinal das contas, quando o ventrículo direito se contrai, isso também é um impulso para a coluna de sangue invadir o átrio esquerdo, ok? Lá na circulação pulmonar. Perfeito. Depois da sístole, a gente começa a diástole. A primeira fase da diástole é a diástole precoce, aquela que está relacionada à onda E do fluxo mitral, certo? É a primeira fase do relaxamento ventricular, quando a mitral vai se abrir e o átrio esquerdo vai funcionar como um conduto, simplesmente, né? Como um canal de passagem. Então, neste momento, eu tenho a onda D. Aí eu tenho o período da diástase e tenho o único fluxo reverso ou retrógrado que a gente teria no coração, que é a onda A reversa. Afinal das contas, não existe nenhuma válvula aqui separando átrio esquerdo de veia pulmonar, certo? Então, quando o átrio esquerdo se contrai, eu tenho sim um pequeno fluxo retrógrado, tá? Que a gente vai medir ou vai estudar tanto velocidade quanto duração, tá certo? Então, olha, nesse paciente, por exemplo, coloquei aqui a amostra bem na desembocadura, até um pouquinho para dentro da artéria pulmonar. Eu gosto de obter o fluxo venoso pulmonar pelo corte apical das 4 câmaras, eu tenho mais facilidade, mas desde que você possa visibilizar de forma adequada qualquer veia pulmonar, tem gente que gosta de fazer no longitudinal, tem gente que gosta de fazer um corte modificado do transaórtico para conseguir pegar a veia pulmonar, mas desde que você fique bem alinhado, lembrando que todo estudo Doppler é ângulo dependente, você pode estudar o fluxo venoso pulmonar dessa forma, tá? E aí a gente chama o caliper aqui da veia pulmonar e ele vai pedir a onda S de 0,44, nesse caso, a onda D de 0,35, portanto, S maior do que D, isso é o que a gente espera como normal, tá? Onda S maior que D, onda S igual a onda D, ok? Alguma coisa geralmente por aí. Ele vai me dar o caliper de velocidade da onda A reversa, que no caso aqui, ó, essa aqui tá mais fácil de ver, que aqui ficou tanta linha que ficou ruim de ver, né? Mas aqui, ó, onda A reversa, e vai me dar um caliper de medida de tempo para eu medir a duração da onda A reversa. E aí, o que acontece? Quando eu tenho um padrão pseudo-normal de enchimento ventricular e, portanto, assumindo que eu já tenho aumento das pressões atriais esquerdas, a tendência é que a minha onda S fique menor do que a onda D, então a gente vai ter um fluxo venoso pulmonar predominantemente diastólico, ou com componente diastólico predominante, que a gente diz, portanto a onda D maior, mais expressiva, certo? E
a minha onda A reversa vai começar a ficar cada vez maior, tanto em velocidade máxima quanto em duração, tá certo? Então, eu trouxe aqui duas tabelinhas do livro da Valérie Chatibou, onde eu gosto dessas tabelas não pelos números em si. Quem me conhece sabe que eu não sou uma grande amante de tabelas, né? Porque eu acho que a gente não pode se perder nos valores rígidos, assim. A ecocardiografista tem muita coisa com número, e é muito legal por um lado, mas eu acho que a gente tem que sempre ter muito bom senso para avaliação de quaisquer valores que sejam, tá? Mas eu gosto dessa tabela porque ela mostra uma tendência do que acontece com os parâmetros de fluxo venoso pulmonar, tanto em cão quanto em gato, no próximo slide que a gente vai ver, qual é a tendência, como isso vai se transformando conforme a disfunção diastólica progride, tá? Então, veja, quando a gente tem um paciente normal, a gente tem uma onda E maior do que A, né? Em alguns pacientes talvez um tiquinho menor, ok? Um TRIV que fica dentro desses valores aqui. A relação entre a duração da onda A do fluxo mitral em relação à duração da A do fluxo venoso pulmonar, portanto A reversa, sempre maior do que 1, afinal das contas faz todo sentido, cada vez que meu átrio esquerdo contrai, eu espero que a maior parte do fluxo seja anterógrada e não retrógrada, certo? Que ele faça uma onda A para encher o ventrículo e não que ele faça uma grande onda A reversa que volte tudo para o leito venoso pulmonar, isso não é legal nitidamente, né? Tá? Velocidade normal aqui da reversa, relação entre onda S e onda D, que nós conversamos. Relação E' a gente vai conversar depois, tá? Então, quando eu tenho uma alteração do relaxamento ventricular, a tendência desses parâmetros, ok? É que eu tenho uma onda E menor do que A, eu tenho aumento do tempo de relaxamento do volumétrico. Na alteração de relaxamento, eu não tenho alteração do fluxo venoso pulmonar, então ele se mantém com os valores dentro da normalidade. Quando eu tenho um padrão pseudonormal de enchimento ventricular, perceba que mesmo que a minha relação EA esteja normal ou próxima de 1, e o meu tempo de relaxamento também dentro de valores da normalidade, que não dá para diferenciar, não tem exatamente alteração na duração da reversa em relação à mitral, mas a tendência é de aumento da velocidade da onda reversa, certo? E é quando eu começo a ter redução, então, da relação SD do fluxo venoso pulmonar, tá certo? Ele tem que se manter próximo de 1 ou maior do que 1, aqui no caso eles colocaram 0,8, ok? Mas a tendência é que, com a evolução da disfunção diastólica, esses parâmetros eles começam, a onda reversa vai ficando cada vez maior, a relação entre a duração da onda A e a duração da reversa se altera, então a onda A reversa fica maior do que a onda mitral, ou seja, volta mais fluxo para o leito venoso pulmonar do que vai adiante. Óbvio que isso não é legal, né? Como a gente já conversou. O componente diastólico do fluxo venoso pulmonar fica bastante expressivo, então a gente tem uma relação SD muito menor, tá certo? Então, essa é a tendência de achados ecocardiográficos nos valores desses parâmetros ecocardiográficos conforme haja piora ou progressão da disfunção diastólica. E, igualmente, a mesma coisa acontece nos felinos, tá certo? Então, um padrão pseudo-normal, quando eu estou indo para uma piora, para um padrão restritivo,
eu tenho então, ainda que uma relação E maior do que A, num primeiro momento, e um TRIV ainda dentro dos valores de normalidade, eu começo a ter aumento da onda A reversa, tá certo? E esse é um dos principais achados. É claro que a gente precisa fazer bastante isso, porque quanto mais a gente fizer ou tiver o fluxo venoso pulmonar, mais craque a gente vai ficando e mais a gente vai interiorizando valores de normalidade, tá certo? Mas eu, particularmente, gosto bastante do estudo do fluxo venoso pulmonar para detecção dos padrões restritivos de enchimento ventricular, né? E isso geralmente a gente vê nos gatos mesmo, porque afinal das contas o gato ele é portador de doenças que são modelos fisiopatológicos de disfunção diastólica, né? Seja hipertrófica, seja cardiomiopatia restritiva, que são as duas principais, são modelos de disfunção diastólica e é muito importante o estudo da disfunção diastólica nesses pacientes, tá certo? O fluxo venoso pulmonar no cão, dependendo do tamanho do cão, nem sempre, às vezes a gente não consegue pegar, tá certo? E eu acho que o maior problema do estudo do fluxo venoso pulmonar é que, como a maior parte dos nossos pacientes caninos são valvopatas, né? A gente tem insuficiência mitral, não é incomum que o jato regurgitante suje esse fluxo aqui, que é tão delicadinho, né? Você vê que é um fluxo bem delicadinho, bem discretinho. E aí, se eu tiver uma mega insuficiência mitral aqui, isso suja todo o meu espectro e eu não consigo fazer a avaliação do fluxo venoso pulmonar nesses cães. Fato é que o que eu acho que a gente acaba utilizando mais é o Doppler tecidual, mas temos aqui, então, um problema, como eu disse para vocês, que é aquele cão que tem insuficiência mitral, que por conta das cargas dificulta o estudo da função diastólica isoladamente, tá certo? Motivo pelo qual, num próximo vídeo, a minha ideia é falar um pouco sobre as pressões de enchimento ventricular, né, onde a gente vai pegar um pouquinho mais de informação. E aí talvez não falar exatamente da função diastólica, mas das pressões de enchimento. Afinal das contas, a elevação das pressões de enchimento ventricular, seja por carga, seja por disfunção diastólica, não deixa de ser o grande problema, o grande prenúncio dos quadros congestivos sobre os quais a gente tem que intervir prontamente, tá certo? Então, gente, para finalizar essa série, né, de aulas sobre disfunção diastólica, eu trouxe aqui, então, um resuminho do livro da doutora Valérie Chatibou, onde, então, a gente tem os 3 tipos de disfunção diastólica principais, tá certo? E o comportamento dos diferentes parâmetros ecocardiográficos diante dessas alterações, tá? Então, a gente já conversou bastante que na alteração de relaxamento o TRIV aumenta, a onda E fica menor do que a onda A no fluxo mitral e o tempo de desaceleração se aumenta, passando então pelo padrão pseudonormal, que nós acabamos de dizer, né, que ele fica semelhante ao padrão normal, portanto, pelo fluxo mitral a gente não tem como diferenciar, e indo para um padrão restritivo, onde eu tenho redução do TRIV, uma onda E muito maior do que a onda A e redução do tempo de desaceleração da onda E, tá certo? Em relação ao fluxo venoso pulmonar, o comportamento dele, eu gosto desse slide porque ele dá uma coisa visual pra gente, né? Então, o comportamento dele é ficar com seu componente diastólico, né? Portanto, a sua onda D cada vez maior e a sua onda A cada vez maior também, tanto em velocidade máxima quanto em duração, quando comparada com a onda A do fluxo mitral, tá? Sempre comparando com a onda A do fluxo mitral. E, por fim, o estudo do ânulo mitral pelo Doppler tecidual,
a tendência é que numa alteração de relaxamento e linha fique menor do que a linha, mas é muito importante lembrar e ter isso em mente que conforme a disfunção diastólica progride e a rigidez ventricular, portanto, aumenta, eu tenho também redução do tamanho dessas ondas, né? Talvez aqui ela não, eu teria colocado E menor do que A também, mas redução do tamanho da amplitude dessas ondas, afinal das contas eu tenho um miocárdio cada vez mais rígido e com uma mobilidade, portanto, cada vez menor também, tá certo? Então, perceba que as ondas relacionadas à função diastólica, né, onda E' e onda A', vão ficando cada vez menores, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa explanação, tá? A ideia, então, é que a gente possa conversar a respeito das pressões de enchimento ventricular, que seriam a outra face, né, daquela moeda que eu comentei com vocês, para que a gente então finalize essa parte, esse raciocínio sobre disfunção diastólica e aumento das pressões, ou estudo das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, tá certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like para mim. Isso me ajuda, isso vai fazer com que este vídeo seja sugerido a outras pessoas. Se você não está inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se e ative o sininho para que você seja notificado da minha próxima aula, ok? Super obrigado por me assistir, um beijo para você e até a próxima!